Boa tarde, pessoal. Mais uma transmissão do meio-dia do Blog da Cidadania. E hoje estamos aqui em um momento que eu diria que é, dentro do possível, em alguma medida é um momento de júbilo, porque a partir de ontem, conforme o Blog da Cidadania vinha antecipando, o Brasil entrou numa rota inexorável, a meu juízo, de despertar. Eu acho que o país começou a despertar ontem, quando o Supremo Tribunal Federal, que acreditou que poderia condescender com todas as barbaridades que começaram a acontecer em 2015, sem ser afetado, descobriu que esse é um jogo onde todos perdem, inclusive aqueles que pensam que estão ganhando, os bolsominions, os políticos como o imbecil chamado que governa o estado de São Paulo, chamado João Dória, sobre quem eu quero falar. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir atenção de você para uma coisa que eu julgo muito importante, tá? Eu tenho dito várias vezes aqui, quando eu vejo as pessoas desanimadas, dizendo, não adianta, está tudo dominado, o STF não vai fazer nada, está tudo comprado, está tudo perdido. Gente, não é por aí. Eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, nunca desistir, e nunca dizer que não adianta lutar, e nunca dizer que está tudo perdido, e nunca deixar de olhar as coisas com distanciamento para enxergar os fatos. Isso, pessoal, se chama lucidez. A lucidez reside no indivíduo olhar a cena sem querer, com o seu olhar, transformar a cena. Então, a cena sempre disse o seguinte, que o STF ele teria que tomar uma medida, porque o STF também, a gente sabe, a gente viu nas manifestações, os sinais estavam todos aí. Gente, se eu tivesse bola de cristal, eu jogaria na Mega Sena ou em qualquer outra loteria, ficaria rico, né? E iria levar uma vida talvez com menos contrariedade, apesar que é difícil para uma pessoa consciente, mesmo que fique rica, abandonar tudo, ao Deus dará, falar, olha, dane-se o Brasil, a gente não quer isso, é um país que a gente ama a nossa pátria, aqui vivem nossos filhos, nossos netos, os nossos entes queridos, a gente ama esse chão, esse céu e esse povo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente tem que lutar e tem que acreditar, e os sinais estavam aí. A gente via nas manifestações desses psicopatas, as agressões ao STF, eles chegando a fazer bonecos de ministros do Supremo, ameaças, inúmeras ameaças aos ministros do Supremo, e as instituições, e a gente vê de onde partiu esse ódio ao STF. De onde partiu isso? Partiu do Dallagnol, partiu do Sérgio Moro, partiu daquele grupo aquela organização criminosa que se reunia em grupos de Telegram e junto, inclusive, com o Sérgio Moro, para conspirar até contra altas autoridades, para derrubar, achando-se eles todos que tinham um poder de fazer o que eles quisessem com o Brasil e fazer prevalecer os interesses políticos e a ganância, a ambição deles. O Moro ambicionava e ambiciona talvez até a presidência da República. A gente sabe disso, a gente viu. Ao entrar na política, ao condenar o Lula para impedir que ele disputasse a eleição, colocando lá alguém que fazia mesuras a Moro, Bolsonaro, todos lembram da célebre cena
dele cumprimentando o Moro em um aeroporto, e o Moro, muito esperto, não o cumprimentou direito, foi muito rápido, porque ele sabia que, como juiz, ele não podia tomar partido declaradamente, e provavelmente ia se encontrando com o Bolsonaro às escondidas. Então, o Moro, ele quer alçar voos mais altos, quer poder. O Dallagnol, a gente já vê que o poder é importante para ele, mas o negócio dele é grana, é um sujeito ganancioso, um sujeitinho ganancioso, capaz de destruir a vida de um ser humano para lucrar financeiramente. Todos esses. Eles destruíram a família do Lula, eles tiraram do Lula a esposa, que não aguentou, todos sabiam. Eu obtive notícias que a dona Marisa estourava um escapamento, ela entrava em pânico. Nos últimos dias dela, a dona Marisa estava em desespero, sabe? Gente que conhece, pessoal da política com quem eu tenho contato, contava a situação da dona Marisa, era terrível. Era inevitável que, se ela tivesse algum problema de saúde, como a pressão alta, isso culminasse com o aneurisma que ela teve, que levou a sua vida. Tiraram o irmão do Lula, tiraram os bens do Lula, tiraram a liberdade do Lula, e, por fim, eles queriam tirar a liberdade do Lula. O Lula é a figura política mais impressionante, mais caçada e mais odiada pelo câncer desta nação, que é essa elite inclemente, impiedosa, egoísta, gananciosa, avarenta, essa elite podre que despreza a quase esmagadora totalidade dos brasileiros, inclusive muitos daqueles que pertencem ao lado de cá, ao lado do povo, mas acham que estão do lado de lá, ou que podem passar para o lado de lá, e não passarão. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: eu fiquei revoltado com o que eu descobri, os planos que eles tinham. Eu quero falar disso, dos planos que eles tinham para Lula, que a gente descobriu, tem muita gente já comentando, eu não sei, alguns talvez já tenham ouvido falar disso, mas é uma coisa que a equipe me preparou uma pauta, algumas pautas que eu vou lendo aqui e vou comentando, mas o que eles pretendiam fazer com Lula é asqueroso, é desumano, e eles queriam fazer isso para distrair a população das denúncias da Lava Jato. Eles pretendiam raspar a barba e o cabelo do Lula, né? Pretendiam colocá-lo numa situação de humilhação pública, para caracterizá-lo como um preso comum. Então, aquilo era uma perversão. Eles queriam... a ideia era humilhar o Lula em um espetáculo público de degradação, não é? Vestindo-o com roupa de presidiário, careca, sem barba, descaracterizando, fazendo sumir aquela imagem que todos conhecemos, para acabar, por fim, com a memória, e depois que acabasse com a memória, que o Lula sucumbisse ao inferno carcerário, a uma das masmorras brasileiras, acabasse morto misteriosamente por alguém. Eu fico espantado, sabe? Mas, como pôs aqui a equipe, todo carnaval tem seu fim. Num sinal enfático à República de Curitiba, a Câmara e o Supremo, porque isso é uma coisa bacana da gente pensar, pessoal. Eu vou falar do que a Câmara e o Supremo fizeram ontem, mas eu quero dizer o seguinte: vocês já notaram a situação ímpar que vive o país? O Legislativo e o Supremo
ou melhor, o Legislativo está trabalhando, está fazendo a reforma da Previdência, até partidos de direita, teve tucano revoltado com aquilo que fizeram com Lula, e a Câmara e o Senado votando projetos, e o Judiciário perdido e o Executivo perdido. Então, o Brasil é muito louco, tem muita coisa louca acontecendo, e quem disser que sabe tudo, não sabe nada. Mas algumas coisas a gente sabe, e a gente já tinha previsão de que o Supremo tinha acordado com a estratégia brilhante do Glenn Greenwald, né? Acima de tudo, acima do Intercept, acima da grande equipe que ele tem, Greenwald é um estrategista incrível. Vocês veem que teve mais denúncia da Vaza Jato sobre ações contra o STF hoje. O foco este mês, nos próximos dias, até que o STF se depare com a decisão que ele tem que tomar, que é restaurar o Estado de Direito, o STF vai ser confrontado com o ataque até a ele mesmo, o STF, e aí não é corporativismo, gente, é preservar as instituições. Então, surgiu no STF uma ideia de o Toffoli conceder uma liminar de uma vez, né? Ele recebeu uma pressão grande, dezenas de deputados de mais de 12 partidos, muitos de direita, tinha PSD, tinha DEM, tinha o presidente da Câmara, tinha tucano, tinha tudo no meio. Por quê? Porque a sociedade percebe que esse projeto de poder do Sérgio Moro acaba atingindo qualquer um. O Dias Toffoli estava sendo vítima de... Os procuradores da Lava Jato, eles estavam buscando alguma coisa para incriminar o Toffoli e o Gilmar Mendes. Eu não estou absolvendo nem o Gilmar Mendes, nem o Toffoli, nem ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, não pode sair procurando, olha, vê se você acha alguma coisa contra ele. Isso é coisa de máfia, gente. Isso é coisa de máfia. Eu custo a crer que exista alguém racional que concorda com isso. E aí a gente vê essas pessoas entoando esses cânticos satânicos aí de apologia às perversões do Bolsonaro e do Sérgio Moro, sabe, na internet, e que não querem saber de nada, não querem conversar, não querem entender que um país você não pode construir uma nação violando a lei em nome do cumprimento da lei, negando às pessoas um julgamento justo. O Lula não teve um julgamento justo. O que teve o Lula? Foi um massacre. O processo do Lula no triplex foi um massacre. Ele não tinha chance nenhuma de defesa. A argumentação da defesa do Lula não era nem lida, não era nem ouvida. Já estava tudo decidido entre o Moro e o Bolsonaro. E o Dallagnol pensando em lucrar, jogando nas costas do Lula, naquele famigerado e infame PowerPoint, toda a responsabilidade por todos os males do Brasil. Então, o Lula, eles fizeram dele o chamado bode expiatório, que é aquele animal que era oferecido em sacrifício para expiar os pecados de todos, não é? A Bíblia fala muito sobre o bode expiatório, eles que gostam tanto da Bíblia, né, deviam entender que o que eles fizeram com o Lula é transformá-lo num animal a ser sacrificado para expiar todos os pecados da corrupção nacional, e isso independentemente de ele ser inocente ou culpado. E eles queriam que o Dias Toffoli desse uma liminar, ou que o STF desse uma liminar para impedir a transferência do Lula, mas o Supremo, e aí envolvendo o Alexandre de Moraes,
nomeado, indicado pelo PSDB e pelo Temer. Nós tivemos o Gilmar Mendes, que é um tucano de carteirinha, sempre foi. Nós tivemos a Carmen Lúcia, nós tivemos o Fachin, nós tivemos o Barroso. O único que ficou contra impedir essa vergonha que a Lava Jato queria fazer e que o Sérgio Moro queria fazer, porque quem fez isso, tudo que eu falei aqui ontem, pessoal, que isso era coisa do Sérgio Moro, foi dito por inúmeros políticos ao longo do dia, não é? Pela Gleisi Hoffmann, por vários, inclusive analistas, tudo que eu tinha dito aqui para vocês, tá? Por quê? Porque é claro que o Sérgio Moro, controlador da PF, ele mandou alguém da PF fazer a representação e a Carolina Lebos, a juíza teleguiada por ele, que é amplamente conhecida por não tomar nenhuma decisão sem consultar o Moro. Então ele mandou, porque ele tem controle sobre esses magistrados, inclusive o magistrado que ia, o juiz que ia ser o executor da pena do Lula em São Paulo, é também teleguiado pelo Moro. Então, o Moro pretendia, conseguiu fazer esse circo para distrair a sociedade, usar o Lula como um boneco de Judas para os tarados, para os psicopatas, para os pervertidos que apoiam esse circo de horrores de Sérgio Moro e Bolsonaro, irem para as ruas babando pelos cantos da boca, rangendo os dentes, com as mãos crispadas, os cabelos em pé, estraçalhar bonecos do Lula, morder bandeiras do PT. Enquanto isso, as pessoas não prestam atenção na reforma da Previdência, as pessoas não prestam atenção na economia que está afundando, a cada dia afunda mais. E aí, eu só quero fazer uma pequena pausa. Eu esperava um pouco mais, chegar um pouco mais, avançar um pouco mais na live, para fazer uma comunicação sobre o filho do meu querido amigo Renato Rovai. É um garotinho de 5, 6 anos, que é o Luca, que está internado no hospital e está precisando de sangue. O nome dele é Luca de Lorenzo Rovai. Então, eu vou soletrar, por favor, é por uma criança aqui que está precisando de ajuda, eu peço a ajuda de vocês. Ele precisa de sangue. O nome dele é Luca de Lorenzo. Então, o Luca é L-U-C-A, de Lorenzo tudo junto. D-E-L-O-R-E-N-Z-O, Rovai. Ou Luca Rovai, se ficar mais fácil para alguém, tá? Eu pediria que quem for de São Paulo vá na unidade Brigadeiro do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, que fica na rua Borges Lagoa, 1450, Vila Clementino, das 8 às 12 horas. Qualquer tipo de sangue pode ser doado, porque vai para o banco de sangue e eles usam o que o garoto precisar. Ele só precisa repor o sangue que for usado. Eu não sei direito qual é a situação, eu preferi não entrar nos assuntos. O meu amigo está muito... O Renato Rovai é editor da revista Fórum, e ele está com o filhinho dele nessa situação. Então, eu vou repetir. Luca Rovai, R-O-V-A-I, Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, na rua Borges Lagoa, 1450, em São Paulo. Quem puder ajudar, quem estiver perto, quem sabe, aí na região, tem milhares de pessoas assistindo, que puder ajudar o garoto, eu agradeço. Aqui eu tenho também uma manifestação do companheiro aí que estava no chat com a gente, Júlio Menezes,
que ele escreveu: Lebos fez a tarefa de desviar o foco. Enquanto isso, 1, votaram a Previdência. 2, pautaram o PL 882/2019 de Moro. 3, vão preparar o AI-5. PL 2418/2019 de vigilância tipo Patriot 11 de setembro. E a Regina Florencio disse: a montanha pode até ter parido um rato, mas eis que esse rato está roendo os alicerces desse castelo de bandidagem chamado Lava Jato. Fora Bolsonaro, leve o Moro com você. Então, voltando à vaca fria, pessoal, o Toffoli queria dar essa liminar, mas eles acharam, o conjunto do STF, achou melhor dar uma resposta institucional, fazer uma coisa esmagadora, de peso. Foram 10 dos 11 ministros que votaram para impedir a transferência do Lula, e isso após uma pressão de inúmeros partidos políticos e do próprio presidente da Câmara dos Deputados. A República reage à ditadura que Sérgio Moro, Bolsonaro e esses playboys de Curitiba, do Ministério Público, querem impor ao Brasil. A República reage, e este mês vem muito mais por aí. Hoje tem mais notícias, como eu disse para vocês, o Granold, que eu disse, acho que foi anteontem, numa live, o Granold está focando no STF. Vocês veem que tem método, gente. Muita gente fica ansiosa, fica nervosa, fica preocupada que está demorando, que não aparece o áudio, que não aparece novas notícias, que devia jogar tudo de uma vez. Pessoal, se jogar tudo para fora de uma vez, vai tudo morrer. Sabe por quê? O que eles fazem? Primeiro que é muita coisa, mas mesmo que você jogar tudo de uma vez, é tanta coisa que ninguém vai prestar atenção em nada. Segundo lugar, que é o seguinte, você joga tudo de uma vez, explode aquela bomba, fala-se que vai fazer isso, vai fazer aquilo, depois vai tudo se acomodando, abafa tudo e não acontece nada. Eu me lembro daquele escândalo do Carlinhos Cachoeira, que eu não sei quem lembra disso aí, que tinha o Demóstenes Torres, um procurador moralista que vivia atacando o PT, fizeram um escândalo, jogaram tudo para fora. Hoje o Carlinhos Cachoeira está livre, o Demóstenes Torres recuperou todos os direitos. Então, na verdade, a gente viu o negócio do Queiroz, saiu todo aquele negócio do Queiroz, eles vão indo, abafaram, o Queiroz sumiu e não se fala mais disso. E não vai se falar por muito tempo, porque o Toffoli cometeu o erro de ajudar o Bolsonaro, e ele sabe, e o Bolsonaro está junto com o Moro nessa história, senhor Dias Toffoli. Acorde, seu Dias Toffoli. O Dias Toffoli vem passando os anos tentando provar que não é petista, tomando decisões absurdas. Eles continuam com medo, eu acho que eles continuam com medo de libertar o Lula, só que vem muito mais vaza-jato por aí, viu, gente? Vem muito mais vaza-jato, e isso tem que ir acontecendo, todo dia está saindo alguma coisa do STF. Vocês veem que já há vários dias, já são 4, 5 denúncias, todas focando o STF. Tem tudo método, tem tudo um propósito de mostrar à sociedade o que é e como é que agem esses pretensos super-heróis aí, que, na verdade, são heróis de pés de barro e que a gente sabe que estão só pensando em lucrar. A Lava Jato viu no resultado das eleições no Senado com o Alcolumbre, né, a chance de tirar o Gilmar Mendes. Por quê? Porque o Gilmar Mendes é um juiz garantista, né, como Marco Aurélio Mello, e essa linha de juízes, o juiz garantista é aquele juiz que ele quer que os direitos civis sejam respeitados, e muitas vezes eu acho que o Gilmar Mendes até extrapolou. Nós temos o caso do Daniel Dantas, que ele foi lá
da habeas corpus. Mas o Gilmar Mendes é um garantista, mas a gente vai vendo, gente, que o garantismo, essa coisa de você preservar os direitos, impede que gente que quer aparecer, como o Moro e o Dallagnol, destruam a vida das pessoas, destruam a vida das pessoas para se dar bem, não é? Para ganhar fama, ganhar dinheiro. E vocês viram que o caso é tão grave que o Dallagnol ele foi criticado até pelo corregedor da Procuradoria, que viu conduta grave de Deltan, mas não abriu apuração. Por quê? Então, isso é o mais grave, que eu acho que a Vaza Jato, ela está fazendo uma coisa que nunca foi feita na história do país, que é mostrar as entranhas do judiciário e do Ministério Público, do sistema de justiça do país. Eu vejo que o Gilmar Mendes fala que a mais grave crise do sistema de justiça do país é a mais grave crise, mas é uma crise necessária, porque vocês veem como o sistema se protege, reage. Eles já fizeram várias manobras para tentar abafar o escândalo da Vaza Jato. Uma dessas manobras, por exemplo, é o quê? É o caso dos hackers. Eles vieram com os hackers, agora foi desmascarado, eram bandidos, então era tudo mentira, e o tiro saiu pela culatra, acaba de chegar ao STF esse material, e como bem disse o Gilmar Mendes, inclusive concordando com aquilo que nós dissemos aqui, que foi dito aqui nesse canal, agora a gente tem como checar a veracidade, a integridade do material, que antes não tinha, né? Então, o recurso deles era o quê? Esse material não pode ser checado. Aí eles foram atrás, vocês veem que o espertalhão, quando ele se acha, quando ele é muito espertalhão, quando ele é muito esperto, a esperteza dele acaba engolindo a ele mesmo. Então, o Sérgio Moro abriu uma investigação, foi pedir ajuda para o Donald Trump, para os Estados Unidos, para encontrar o hacker, encontrou o hacker, achou o material, e o material está lá agora e vai ser usado. O STF, não tenham dúvida que o STF vai validar aquelas provas, tá? Isso aí é só esperar. Eu estou dizendo aqui porque não perde todo sentido o que o STF está fazendo, as medidas que o STF está tomando desde o dia 1º. No dia 1º, o STF já começou chutando a porta, chutou a porta, colocou o pé na porta e já entrou devolvendo para a FUNAI a demarcação de terras indígenas e tomando várias medidas e dando declarações, né, contra essa pretensa ditadura, porque eles ainda não são uma ditadura, viu, pessoal? O Bolsonaro e o Moro, e esses moleques aí de Curitiba, né? Eles não conseguiram implantar a ditadura no Brasil, mas não é por falta de vontade. As instituições ainda estão de pé. Agora, isso vai depender do STF se quiser manter as instituições de pé. Porque se o STF se acovardar, principalmente no negócio do Lula, tá? No caso do Lula, eu particularmente, eu acho que eles vão preferir conceder uma prisão domiciliar para o Lula, vão preferir fazer uma progressão de regime para o Lula. Não sei, vai depender, gente. Olha, eu falei para vocês, a última vez que eles mexeram com o Toffoli, ele liberou as entrevistas do Lula. E com o Toffoli, com o Gilmar Mendes e com todo o STF. Porque eles sabem que o pior que eles podem fazer
contra Moro, Dallagnol, Bolsonaro, é através do Lula. O Lula é o pavor dessa gente. Eles morrem de medo do Lula, porque ele, livre, na rua, ele vira a política do país de cabeça para baixo. Em 6 meses, o Bolsonaro não vai poder sair na rua, o Moro não vai poder sair na rua. Eu quero ver o Moro entrar num avião, ir para um aeroporto, se o Lula estiver solto. Porque o Lula falando, ninguém segura. Entende? Ainda mais o Lula falando e puto da vida. Vamos falar português, claro, puto da vida, falando o que ele quiser. Tá? Ele toca fogo no cabaré. Então, eu acho que vale a pena a gente entender que o STF tem uma linha, tem um propósito, e ele sabe que não há restauração do Estado de Direito e da credibilidade da justiça se a farsa contra o Lula for mantida. Isso é muito simples. Não existe... Olha, vocês conhecem mulher meio grávida? Você já viu alguma mulher na rua que você possa apontar e dizer, olha, aquela mulher está 30% grávida, ou está 70% grávida, ou alguém 82,3% morto? Não, é 100%. Ou a mulher está grávida ou não está grávida, ou o sujeito está morto ou não está morto. Tá? Então, não existe meia democracia. Não existe meio Estado de Direito. Não existe 70% de Estado de Direito. Ou você tem Estado de Direito, ou você não tem Estado de Direito. E hoje você não tem Estado de Direito no Brasil, porque um ex-presidente da República que reduziu a pobreza em dezenas de milhões de pessoas deixaram a pobreza. Reduziu a miséria, acabou com a fome, tirou o Brasil da situação de não resistir a ataques cambiais. Uma das grandes obras do Lula, sobre a qual praticamente ninguém fala, e que eu acho incrível, foi construir um colchão de reservas cambiais, porque o Brasil hoje ele não quebra, tá? Como é que o Brasil quebrava no passado, antes do Lula? Tá? A história da economia brasileira está em AL e DL, antes do Lula e depois do Lula. Antes do Lula, o que acontece? Havia uma dúvida sobre o Brasil. Hoje, com esse lunático governando o Brasil, se não fossem as reservas cambiais do Brasil, estava todo mundo quebrado. O país ia mergulhar naquelas crises absurdas que faltava até ar para a gente respirar. Não falta hoje, porque o Lula construiu um colchão de reservas que a Dilma Rousseff herdou e deu continuidade, mas aí já existia, né? Já existia 300 milhões de reservas, ela fez chegar perto de 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Com essas reservas cambiais, não existe mais aquelas crises sistêmicas ali, que o pessoal começava a tirar dólar do país. Quem tem mais idade lembra de 1999, quando o Fernando Henrique Cardoso cometeu estelionato eleitoral e começou o seu segundo mandato fazendo aquilo que ele falou que o Lula ia fazer se ganhasse a eleição. O Fernando Henrique dizia, se o Lula ganhar a eleição, ele vai desvalorizar o real assim que ele chegar no poder. O Lula perdeu a eleição em 98, entra o Fernando Henrique Cardoso e desvaloriza o real. E aí ferrou todo mundo. Tinha gente que tinha comprado carro em dólar. Eu trabalhava com exportação, nossa, eu ganhei muito dinheiro, porque tinha vários clientes que tinham que me pagar no exterior, e aí a cotação do dólar subiu. Mas quem estava endividado em dólar, porque você tinha endividamento em dólar. O sujeito comprava carro, comprava casa em dólar. O Fernando Henrique fez isso. E aí ele foi lá sem querer saber, inclusive dos coxinhas que votaram nele, foi quem ele mais ferrou, gente, ao desvalorizar o dólar. Então, o Lula fez o quê?
ele eliminou esse problema construindo um colchão, adotando políticas públicas que permitiram que hoje o Brasil seja um país sólido, porque ele tem um colchão gigantesco de reservas que chega a, pelo menos, aí uns 8% do PIB. Tá? Então, isso pouco se fala. Então, o que eu quero dizer é que o STF, pessoal, ele está tomando medidas para restaurar o Estado de Direito no Brasil, e não faz sentido o STF fazer tudo o que tem feito se não tomar alguma medida em relação ao Lula, porque vai ficar lá aquele cadáver putrefato, não o Lula, pelo amor de Deus, mas o cadáver putrefato da farsa judicial contra ele. Que a farsa judicial contra ele é um cadáver que está fedendo. E aquele fedor está se tornando insuportável. Não dá mais, não vai existir democracia no Brasil enquanto um ex-presidente da República que fez a obra que fez o Lula, que saiu do poder com 87% de aprovação, que só não venceu a eleição de dentro da cadeia porque foi impedido de concorrer. Então, eles dizem que o Lula está arrasado, está acabado, mas eles queriam impedir o Lula de falar e não deixaram ele concorrer, disputar a eleição nem dentro da cadeia. Isso é medo, o resto é conversa fiada, né, gente? Vai ter medo assim de alguém, olha, lá em Curitiba, sabe? Vai ser covarde assim lá em Curitiba, porque... pessoal, eles não têm medo, o Lula está acabado, é? O Lula está acabado? Puxa vida, como ele está acabado. Eles ignoraram uma medida da ONU, uma determinação da ONU de que o Brasil cumprisse os acordos, os tratados, e permitisse que o Lula participasse da eleição. Eles violaram, cometeram uma grave violação de tratados, tiraram a credibilidade do Brasil. Gente, olha, um país que descumpre tratados, ele perde a credibilidade. Isso afeta a economia, isso afeta esses empresários burros, que ganharam dinheiro como nunca, os banqueiros burros, que ganharam dinheiro como nunca com os governos do PT, e votaram no Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é a salvação. Esse imbecil, analfabeto, lunático, psicopata, preconceituoso, burro como uma porta, era a salvação para eles. E o Lula, que fez esse país atingir patamares nunca antes suspeitados de crescimento, de respeito internacional, de bem-estar social, era o perigo. Então, eles tinham tanto medo do Lula e continuam com tanto medo do Lula que eles não deixaram o Lula concorrer, disputar a eleição, nem de dentro da cadeia, que é uma desvantagem absurda, né? Como o sujeito entrar numa luta de boxe com as mãos amarradas para trás, vendado e amordaçado. Eles não deixaram o Lula entrar nesse ringue para disputar com o Bolsonaro, nem com as mãos amarradas para trás, vendado e amordaçado, e com os pés amarrados também. Tal é o medo que eles têm do Lula. Então, o STF, que humilhou o STF, eu vou para o mote do vídeo de hoje, o STF humilhou o Bolsonaro. Humilhou o Moro, e humilhou o Bolsonaro por tabela também, porque eles estão juntos, são comparsas. Tá? Ainda que um queira ver o outro pelas costas, conjunturalmente, pelas circunstâncias, eles são comparsas, eles estão no mesmo barco. Só que um quer jogar o outro do barco assim que fizer a travessia, né? Mas isso não impede que eles estejam no mesmo barco. Então o STF humilhou, ele deu uma lição, ele falou, olha, quem manda aqui somos nós, vocês só fizeram o que fizeram porque a gente deixou, porque a gente se acovardou, mas a gente já percebeu, porque é assim, olha, você está encurralado em uma caverna
tá? E vem 3 caras para te socar até a morte, tá? Qual é a sua medida? Qual é a sua reação? Você vai deixar ele se socar até a morte, vai ficar inerte ali, ou você vai lutar para escapar, vai tentar dar uma pedrada na cabeça de já de partida para reduzir para 2 os que vão te atacar? Você vai morrer sem lutar? Então o STF sabe muito bem, ele já percebeu agora que todos vão sucumbir, todos. Inclusive, ou o Moro vai sucumbir pelas mãos do Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai sucumbir pelas mãos do Moro, porque não há honra entre ladrões. Essa gente é cada um por si, eles não têm amigos, eles não têm palavra. São bandidos. Eles querem o poder a qualquer preço e querem esmagar quem fique no caminho. E se um estiver no caminho do outro, já era. Quem é que ganha em uma sociedade dessa? Esses caras, deve ter um monte, eu nem leio, viu, pessoal? Olha, eu leio, assim, as manifestações, quando eu vejo que estão, né, que é muito comentário, tá, o chat eu vejo, quando alguém começa a falar besteira ali, eu bloqueio, tá? Mas esses psicopatas aí, que vêm aí exaltar com palavras de ordem, eles não vêm argumentar. Não, Bolsonaro é um cara bom por isso, isso e isso. O Moro é um cara bom por isso, isso, aquilo. O que é que eles falam? Repetem a frase do imbecil do irmão do Ciro Gomes, que o Lula está preso. Vem falar que o Lula está preso. Puxa vida, hein? É mesmo. Vem falar mito 2022, Bolsonaro 2022, Moro 2082, são sempre as mesmas frases, porque eles não têm argumento, eles têm palavras de ordem. Um cara desse, ele não tem condição de debater com você, é um robô, é um fantoche, são fantoches. Os que são reais, que são pessoas de carne e osso, são fantoches. Se você chegar para um cara desse, eu já fiz esse teste, eu moro na região da Avenida Paulista, então eu fui numa daquelas manifestações e eu cheguei lá, óculos escuros, um chapéuzinho também, para não ser reconhecido, chegava com o microfone, e aí, o que você tem a dizer sobre a manifestação? Nós vamos acabar com os comunistas. Escuta, me diga uma coisa, o que é um comunista? Perguntem para esses caras aí, o que é um comunista? O sujeito virava para mim, você é petista, né? Eu falei, não, eu só quero que você me explique o que é um comunista. Eles falam tanto em comunismo, eles não sabem o que é comunismo. Se eles soubessem o que é o comunismo, eles não diriam que o Lula é comunista. Eles não diriam que a Folha de São Paulo é comunista. Então, é com esse tipo de gente que nós estamos lidando, que é gente incapaz de pensar sozinha. Então, isso não tem, inclusive, só entre os mais pobres. Você tem muita gente rica e até formada, empresário, tal, que não é capaz de enxergar a realidade sozinho. Não tem esse discernimento. Porque o sujeito, ele é bom em movimentar dinheiro, em explorar os outros, em travar o jogo econômico, comercial, de forma muitas vezes desleal, mas não é bom em raciocinar, em refletir, em pensar que uma sociedade não vai para frente, pessoal. Nenhuma sociedade vai para frente. Quando tá bom só para um pouquinho de gente, tá uma droga para a grande maioria. Uma sociedade não vai para lugar nenhum com isso, não é? Então aqui, pessoal, olha, a gente tem também umas coisas aqui muito curiosas que eu não podia deixar de comentar, que é o uso. Isso mostra como a esquerda viajou na maionese durante a era PT. O Dallagnol, ele usou a rede, né? Você tinha gente do PSOL que é um alvo de tudo isso, mataram a Marielle, sabe? O PSOL se tornou outro
como o STF se tornou, o pessoal, você tinha gente muito boa no pessoal, como o Jean Willis, não é? O Freixo, que é um cara lúcido, mas você tinha gente como a Luciana Genro, por exemplo, que exaltava o Sérgio Moro, exaltava a Lava Jato, a Marina Silva, não porque o Sérgio Moro, a Lava Jato, a rede, né? Exaltava a Lava Jato, aquele Randolph, a relação dele com ele usou, ele colocou o Dallagnol, ele usou a rede para tentar atacar o Gilmar Mendes, né? Então essa atuação à margem da lei, sob a crença de que para combater a corrupção, e não é a corrupção, é a corrupção, suposta corrupção do seu inimigo, e a do seu amigo você protege. Por isso que você tem, por exemplo, o Aécio Neves lá livre, leve e solto, no Congresso, tranquilão, tem vídeo contra ele, tem áudio contra ele, tem provas documentais inegáveis de que ele cometeu atos de corrupção, recebeu propina. E ele está lá, tranquilo, como tantos outros aí. Fernando Henrique Cardoso privatizou. O Fernando Henrique Cardoso, gente, ele antes de sair da presidência da República, ele reuniu uns 30 empresários no Palácio do Planalto, tá? Acho que dezembro de 2002, novembro, dezembro de 2002, o último ano dele, o último mês na presidência da República, ele deu um jantar no Palácio do Planalto, isso saiu na revista Época, tá? Não é fofoca, não. Eu já publiquei várias vezes no blog da Cidadania essa matéria. Ele reuniu todos esses grandes empresários, a Odebrecht, a Vale, mineradoras, indústrias, empreiteiras, reuniu banqueiros, reuniu toda essa gente no Palácio Planalto e pediu dinheiro para montar o Instituto Fernando Henrique Cardoso. E eles deram, na época, para ele, naquele jantar, 15 milhões de reais, em uma época em que o dólar era 1 por 1. Não era mais 1 por 1, porque... Não era 1 por 1, era 2 por 1. Mas hoje, daria mais ou menos aí uns 7, 8 milhões de dólares, daria uns 30, 40 milhões de reais. Deram esse dinheiro para ele. O Lula está preso por um apartamento de 200 metros quadrados, que vale pouco mais de R$1 milhão. Fernando Henrique Cardoso recebeu essa fortuna, né? Uma fortuna, são dezenas de milhões de reais, e saiu no jornal. Entende? Então, isso não é combate à corrupção. O Moro não quis investigar isso aí, não, passou muito tempo, não vamos melindrar o Fernando Henrique, deixa ele com o dinheirinho dele lá, que ele conseguiu, né? De uma forma, para mim, antiética, porque um presidente fazer um jantar para pedir para empresários dinheiro. Por que alguém dá dinheiro? Por que empresários dão dinheiro para um político? Né? Então, isso é prova cabal. Tinha imprensa lá cobrindo de corrupção. Cadê o Ministério Público? O Ministério Público não tinha Ministério Público, porque quem dirigia o Ministério Público naquela época era o primo do vice-presidente da República, Marco Maciel, um sujeito chamado Geraldo Brindeiro, que em 8 anos que o Fernando Henrique ficou no cargo, nunca abriu um processo contra o Fernando Henrique Cardoso. Então, isso não é combate à corrupção, coisa nenhuma o que eles fizeram. Isso é aquela velha frase sobre o Brasil. Aqui no Brasil, os poderosos de plantão tem o seguinte lema: aos amigos, tudo; aos inimigos, a lei. Bom, chegamos aqui a 12h49, fizemos uma bela live aqui. Eu quero agradecer a você que acompanha o Blog da Cidadania e pedir a você que, se você gosta do Blog da Cidadania, se inscreva no canal. Antes de sair, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Se puder, torne-se membro do canal. Você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho, tá bom? Para a gente poder estar aqui brigando e pesquisando, usando a nossa equipe para buscar para você a informação, porque informação é poder. Meu amigo,
minha amiga, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.